É um livro, ele precisa sair da gente. Então, a partir do momento que eu crio alguma coisa, eu boto ele para fora, eu quero que ele caminhe. Na biblioteca Ari Cabral tem a maior parte dos livros que eu publiquei e também os livros de outros autores que eu editei, tanto na área de ficção, quanto na área literária, quanto na área de história e também biografias, ensaios e tal. Então nessas estantes aqui, nessas prateleiras, tem boa parte desse material, principalmente na área de história, que é esse setor que a gente está aqui, e história local e história regional. Então, livros sobre Brusque propriamente e outras cidades, né? Além de Brusque, cidades originárias de Brusque, como Vidal Ramos, por exemplo, tem as suas obras publicadas aqui, Vidal Ramos, Guabiruba, e outras cidades que pertencem ao Alto Vale do Itajaí, para onde eu fui durante 3, 4 anos, fazer as pesquisas e publicar os livros sobre essas cidades sob contrato. Então era o tempo da escavação e aí então é a história do trabalho itinerante. Um dia eu percebi, quando eu fui demitido do último jornal onde eu trabalhei, depois de vários anos trabalhando em jornal, deve ter sido a minha 14ª, 15ª dispensa, eu cheguei a uma conclusão de que eu precisaria fazer alguma coisa que me mantivesse trabalhando com aquilo que eu gostava, que era a escrita. Embora eu sempre tenha sido inspirado a me tornar o escritor que a minha avó falou, o escritor que eu vislumbrava ser, eu não tinha tido ainda a oportunidade de ser isso de fato. Então, quando eu fui dispensado de um jornal em Brusque, que era um jornal diário que eu criei, que eu implantei a pedido de uma empresa, eu pensei assim, quantas cidades ao redor de mim têm livro publicado, livro escrito? Quantas pequenas cidades originárias de Itajaí ou de Brusque, por exemplo, não têm a sua história contada num livro? Eu comecei a ligar para os lugares, fiz uma pesquisa. A internet não era aquilo tudo, isso aí eu estou falando de 2002. Mas eu comecei a ir em biblioteca e analisar e tal, e eu percebi que Vidal Ramos não tinha livro, Botuverá tinha um há muito tempo escrito, Agrolândia tinha um livro há muito tempo escrito, e várias outras cidades não tiveram nenhum. E aí eu planejei como seria esse livro, passei a mão no telefone, um livro padrão, né? Passei a mão no telefone e liguei para a primeira prefeitura que me ocorreu, que era Vidal Ramos. E assim eu comecei a fazer histórias de pequenas cidades. E num prazo de 3 anos eu fiz 8 livros sobre pequenas cidades, oriundas ou de Brusque, ou de Itajaí, ou de cidades que se emanciparam a partir delas, né? Com isso, surgiu o interesse de outras pessoas, que queriam as suas biografias, a biografia de uma pessoa da família, que queriam escrever sobre a história da sua empresa. Então aí o leque foi se ampliando e eu continuei escrevendo sempre menos literatura do que qualquer outra área. E é muito interessante a maneira como ele faz o trabalho, porque ele é muito focado. Então, se ele está focado num determinado livro, é interessante como as coisas vão surgindo. Ele está na pesquisa, ele atrai o que vem para ele. Eu acho isso fascinante. Então, ele está agora, né, refazendo um livro, de repente começam a aparecer as pessoas e tudo se liga ao que ele está fazendo. Finalzinho da tarde, eu estava escrevendo assim, aceleradamente, uma conclusão de um livro que eu estava fazendo sobre Brusque e região. E num determinado momento, é como se tudo se apagasse na minha frente, como se eu estivesse agora olhando para essa mata, para essas árvores, esses automóveis,
a tela se fechasse como num cinema, apagasse a luz e fechasse a tela. E quando essa tela se iluminasse, eu comecei a assistir aquilo que eu chamo de inspiração. Era a mão de um homem branco com um corte daqui até aqui, exposto, e em seguida passa a mão de um homem negro por cima dela, e quando a mão do homem negro passa, a mão do homem branco está cicatrizada. E aí eu disse em voz alta, ok, se é uma história, se for uma história para transmitir esperança, ensinamentos, coisas boas, eu aceito. Se for uma história com dor, com violência, com coisas que eu não gosto de escrever, eu peço que passe. E naquele momento, eu comecei a escrever alucinadamente e eu olhava para o teclado, eu olhava para os dedos e a tela se preenchendo. Por isso que não é todo mundo que aceita esse tipo de experiência. Mas para escritor é comum, para mim é. E a tela começou a se preencher com uma história. E eu achava aquilo engraçado, porque eu não tinha controle sobre aquilo. E aí cessou, e quando cessou, eu fui fazer a leitura, imprimir para fazer a leitura, e aí era a primeira cena que tem no livro Curanda. Foi assim, foi um sopro. E aquilo cessou, e daquele dia em diante, em 45 dias, eu escrevi o romance. Aonde estão as histórias? Bom, elas estão dentro da gente, né? Acho que todos os livros estão dentro da gente. É uma questão de aguçar o olhar, prestar atenção ao redor, no que acontece, as pessoas que estão ao redor, as histórias que se conta. Então, todos eles estão dentro da gente. Eu acho que o escritor, por outro lado, ele está contido nas suas histórias. Então é uma troca, né? Ao mesmo tempo eu escrevo a história e ao mesmo tempo eu sou parte dela, então eu também sou o livro. É um dom, uma habilidade, né? E ele foi desenvolvendo ao longo da vida, com muitas histórias que ele ouviu e viveu, né? Com a venda que os pais dele tinham. Nós era um mercadinho, né? Só que aí nós vendíamos de tudo, que tinha direito até porque não tinha, né? Porque era um supermercado, era um mini mercado, né? E o Saulo, quando era pequeno, ele adorava, né, escutar aquelas conversas. Ele sentava no cantinho lá, porque a gente vendia farelo também, no cantinho ali da mercearia, e ficava ouvindo a falar. Todas as pessoas que eram clientes ou somente frequentadores do comércio dos meus pais, todas essas pessoas, de alguma maneira, em algum momento, elas me inspiraram para fazer alguma coisa em termos de literatura, porque eu observava muitas pessoas. Eu também participava do atendimento do comércio, então eu trocava ideias com elas, eu conhecia um pouco das histórias delas. Dentre todas as pessoas que estavam nesse ambiente do comércio, o maior contador de histórias sempre foi o meu pai. Então o meu pai me incentivou, sem que ele soubesse, sem que ele tivesse noção, ele me incentivou muito a contar histórias, porque ele é um contador de histórias até hoje. E essas pessoas que vinham fazer suas compras, então eles me inspiraram muito a escrever, a observar, a criar e desenvolver personagens, principalmente. Sempre foi uma matéria-prima para o meu trabalho. Uma peça de teatro que é um exemplo disso, ela chama-se Paredes de Lona Sem Brilho, que é uma história de uma família de sem terras. Essa história foi montada
em Itajaí a princípio, nos anos 80, depois na década de 90 foi apresentada na Unifeb, em Brusque. Quando a peça não era um monólogo, que era uma peça normal com vários personagens, o agricultor sem terra era o meu avô paterno misturado com o meu avô materno. A mais velha da peça, que era a sogra do agricultor, era uma mistura da minha avó, que era benzedeira, e da minha outra avó, que era uma pessoa muito religiosa, mãe do meu pai, a dona Cota. E a mulher do sem terra, e portanto filha dessa senhora religiosa, ela era uma mistura de muitas mulheres de agricultores que eu conheci e que tinham uma história de sofrimento, uma história de alegria, uma história de sucesso, uma história de decepção. Então ali estão todos os personagens que eu conheci ligados a uma história de interior, de agricultura, de trabalho no campo. E o fazendeiro dessa história, um deles, um personagem fazendeiro é vilão. Também eu fui buscar inspiração em várias outras pessoas que eu conheci, latifundiários, não aqui, porque aqui a gente não teve basicamente latifundiários, mas pessoas que eu conheci em outros lugares. Essa peça como se diz, é um grande mostruário de tudo que tinha ao redor até esse período que ela foi escrita em 1988, depois ela teve várias versões e chegou a monólogo em 1996 no Piauí. Ele fala caipirado, que é o Zé Pinha, é o personagem, e ele diz assim, ele está na beira do campo, fazendo o roçado dele, e então ele diz, quem não tem dinheiro, quem não tem um puto tostão no bolso, negão, não se cria nessa terra aqui. A gente trabalha e não vence. Porque a gente já trabalhou num lugar onde tinha trator de pneu, vaca de leite, garpão para as máquinas. E o que aconteceu? Nós somos expulsos das nossas terras, que nem cachorro pesteado. E nós estamos aonde agora? Na beira da estrada, com uma mão no bolso. E para onde que nós vai? Para onde que nós vai, dona Durvalina, a senhora que tem essa Bíblia aí debaixo do braço o dia inteiro, que reza para tudo que é santo que tem aí dentro, fala para mim, para onde é que nós vai agora? Serve? Uma coisa assim, não tem bastante carne aqui. Olha, escarnotes. Esse aqui. Ele vivia fazendo teatro. Toda a vida tinha lá duas idosas que moravam lá para frente, então elas não diziam teatro. Ô Saulo, quando é que tu vais fazer, como é que ela dizia? Circo, quando é que vai ter circo? E o Saulo fazia barraca, botava lona, tudo. Aí depois meu pai fez uma cabaninha para ele de madeira, lá ele fazia o teatro dele. Mas elas diziam que era circo, que elas não entendiam, né? E de 9 para 10 anos eu escrevi uma peça de teatro, porque como eu sempre fui muito curioso, eu assistia um filme, eu queria saber como é que faz aquilo lá. E assistia uma peça de teatro, às vezes aqui no interior mesmo, que eles traziam, ou filmes que eles projetavam em lençol aqui na igreja. E eu queria saber como se fazia aquilo. Até que eu tive acesso aos primeiros livrinhos que te davam o modus operandi, de como faz teatro, como faz cinema. Então aqui do lado eu comecei a fazer teatro. Com 10 anos de idade nós fizemos uma peça com os amigos da escola e da vizinhança, chamava-se O Show do Riso. Começou ali. E a partir disso foram 30 e poucas peças de teatro das quais eu participei como diretor, autor,
produtor, e assim foi até 1996, quando eu participei de um festival de monólogos no Piauí. Eu era criança, né? Então pra mim tudo era brincadeira, assim, né? Eu só entrei rapidinho, falei uma coisa e saí. Eu achava legal porque aí eu vi eles ensaiarem, aí tinha como que era nos bastidores, assim, e os que eram atores mesmo estavam ansiosos por causa da peça, tinha muita gente. E foi legal, assim, mas pra mim, como eu era criança, era brincadeira, né? Eu achei o máximo, porque era brincadeira, né? E nesse festival de monólogos eu fui substituir o ator da peça que eu escrevi, porque quando a peça passou para ser apresentada no Piauí, ele disse: eu não vou. Bom, eu não tenho como obrigar ninguém a ir. Então eu assumi o papel e fui para Teresina defender o meu texto e montar a peça, porque eu tinha sido contratado lá para dar uma oficina de texto teatral. E aí eu fui para lá. E nós montamos um texto inspirado num conto de uma autora de Piripiri, no Piauí, e esse conto chamava-se Morte Aparente. E precisávamos de uma atriz principal e ninguém queria ser a atriz principal, eles achavam que a atriz principal devia ser a mulher que dava nome ao Festival de Monólogos, que era a atriz Ana Maria Rego. E Ana Maria Rego já tinha 70 anos e estava aposentada há 20 do teatro. Mas ela achou a ideia tão interessante e ela topou. Então nós colocamos de volta no Teatro do Piauí, 20 anos depois que tinha cessado a carreira, a maior atriz de teatro do Piauí, que dava nome ao festival e que alguns anos depois ela faleceu. Naquele dia, quando a minha apresentação no festival terminou, que a plateia reagiu, aplaudiu, eu não sei se aplaudiu para dar força, porque não sabia qual era a minha capacidade. Eu não sou ator, sou um ator amador cheio das limitações. E quando terminou e os aplausos cessaram, a luz acendeu, eu não saí de onde eu estava, eu fiquei esperando. E quando abriu novamente a cortina, já com as luzes e o júri na minha frente, o auditório lotado, aí eu contei a história para eles. Eu disse: olha, eu não sou ator, eu vim aqui defender o meu texto, porque aconteceu isso, isso e aquilo. E eu não me considero concorrendo com nenhum dos outros que vão participar, porque eu sei que são todos profissionais. Então eu vim aqui defender o meu papel, o meu personagem e a minha história, e agradeci, então eles aplaudiram mais ainda. Aí eu falei para a Tina, com quem eu era casado na época, e que ficou com a direção dessa última montagem, eu disse: olha, meu trabalho em teatro acaba aqui, eu não quero mais isso. O Luigi Maurici era conhecido meu desde os anos 80, lá do início dos anos 80. Quando eu pretendia publicar o meu primeiro livro, em 82, ele tinha um livro editado, que era Brotos de Amor, que era poesia também. E eu estudava em Itajaí, eu sempre encontrava ele no ônibus. E fiquei sabendo, porque ele se apresentou para todo mundo que viajava lá no ônibus, dizendo que ele era poeta, que ele tinha um livro publicado e tal, e aí nós começamos a conversar, porque eu disse para ele: eu também gostaria de publicar um e não conheço os caminhos. Então ele me explicou tudo, como ele fez, aonde ele fez, me indicou uma gráfica de Brusque, que era na época a Gráfica Mercúrio, e eu fui procurar esses caminhos. Então em 82 saiu o livro Cicatrizes, que eu publiquei, de poesia, conto e crônica, foi o meu primeiro livro. E aí já teve a participação dele, o apoio dele. Então no começo ele foi um mentor para mim. E nós fizemos um livro juntos, Deu Tempo. Um livro que eu tinha uns poemas que eu gostaria de publicar de novo, com uma outra estética. E ele tinha uns poemas inéditos, então a gente criou um livro chamado Relicário. Era metade dele e metade meu. Cada um tinha o seu título e o título geral era Relicário. Ele faleceu, né? Aos 57 anos, em 2014. Então o cara deixou uma lacuna que ninguém preenche, porque nós éramos mais do que amigos e parceiros no trabalho
da literatura. Eu tinha ele como meu irmão, né? Como um mentor no começo do meu trabalho. Então é uma pessoa que me faz muita falta, até hoje. Como se diz, ainda dói essa perda. Eu sempre gostei de filmes. Desde criança eu assistia tentando descobrir como eles eram feitos. A partir do momento que a TV chegou aqui em casa, vamos dizer, em 1970, meu pai comprou a televisão, uma Colorado, que era mais uma mobília do que um aparelho de televisão, do que um eletrodoméstico. Daí eu comecei a assistir filmes e ficava imaginando como se fazia aquilo, que maquiagem era aquela, como é que fazia aquela maquiagem, que truque era aquele, como é que fazia aquele truque. E eu sempre me interessei por teatro, né? Então interessar por cinema foi consequência. E essa época eu tinha 5 anos de idade, essa época quando a TV chegou. E aos 9, quando eu comecei a escrever, eu comecei também a escrever sobre isso, eu anotava coisas e tal, e daí surgiu o livro do Planeta dos Macacos. Então, de 78 até 1995, eu pesquisei sem parar esse assunto, mesmo quando eu estivesse trabalhando com outras coisas. E a partir do momento que eu intensifiquei a pesquisa, eu encontrei, veja, num ciclo de correspondências de uma revista chamada Starlog, uma revista americana, publicada em Nova York, onde as pessoas escreviam cartas dizendo: eu tenho um fã-clube de tal coisa, eu sou fã de tal coisa, e trocava correspondência. Eu pensei, por que eu não posso fazer também? E mandei para lá dizendo que eu tinha um fã-clube, tinha mesmo, no Brasil desde 1984, e que eu pesquisava Planeta dos Macacos e gostaria de trocar correspondência com fãs e responderia em qualquer idioma. Isso foi mandado em inglês, né? E publicaram. Cara, eu recebi carta do Japão, recebi carta da Polônia, nas línguas de origem, alguma coisa, claro, que eu nunca consegui traduzir. Mas a primeira pessoa que me respondeu, ela se tornou o meu mais importante colaborador internacional. É o Jeff Kruger. Ele mora até hoje em Anaheim, na Califórnia. Ele foi a primeira pessoa a me responder. E ele disse: eu gostaria de conhecer o seu trabalho e a sua pesquisa e fazer parte do seu fã-clube. E aí começou uma troca de correspondência. Até hoje ele colabora comigo. Eu já fui na casa dele em 1998, 1999, as pesquisas que eu fiz lá na Califórnia. Através dele eu consegui essa oportunidade aqui de passar por uma sessão de maquiagem feita pelo Bill Blake em 1999, conhecer o John Chambers, o homem que ganhou o Oscar pela criação dessa maquiagem, estar numa foto junto com ele, na casa dele, com o Oscar. Eu estava disposto a fazer o melhor livro possível sobre o assunto. Não existia até então nenhum livro publicado no mundo dedicado especificamente ao Planeta dos Macacos, mas eu não sabia que eu estava fazendo a única coisa, universalmente falando. E eu consegui lançar o livro porque eu entrei em contato com uma editora de São Paulo chamada Aleph, e chegou nesse ponto de publicar o livro, a editora disse: olha, a gente não tem condições. Disse: ok. Eu peguei um terreno que meu pai tinha me dado, em Brusque, em Santa Terezinha, vendi aquele terreno, metade do dinheiro eu comprei um carro que eu estava precisando, trabalhava bastante na estrada, como jornalista, e a outra parte eu banquei o livro. Então eu fiz 1000 exemplares do livro, chamava-se O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto, mas de lá para cá eu fiz uma lapidação imensa do trabalho e pude incluir muitas e muitas coisas às quais até então eu não tinha tido acesso, até partitura da música do filme, que eu não leio partitura, mas eu conheço quem lê, e muitas pessoas me ajudaram, né,
mas eu devo a abertura desse tesouro para o Jeff Kruger. Quando ele nasceu, minha mãe veio me visitar, minha mãe disse, vai ser um escritor. Aí, quando ele começou, eu já sabia que a minha mãe tinha falado que era verdade, né? E realmente aconteceu. Ele, com 3 anos de idade, ele já pegava pedaço de carvão, que não tinha giz na época, nós não tinha, escrevia na parede meu nome, o nome do pai dele, e fazia o desenho. E ele, desde pequeno, ele afirmava isso. Então, acho que vem da alma dele. Porque eu acho que um escritor, ou qualquer trabalho que você faça, realmente aquilo que você gosta, você faz com a alma. Então, o Saulo, eu acho que ele, né, como é que eu vou dizer assim, ele nasceu para fazer isso. Olhar para trás e ver que há 49 anos, mais ou menos, 50 anos atrás, eu estava nesse lugar onde a gente está hoje, não exatamente nessa casa, mas nesse lote que nós estamos hoje, que é o nosso campo de trabalho, fazendo aqueles planos de menino de como eu gostaria de ser, como eu me via daqui a 5, 10, ou sei lá quantos anos, trabalhando como escritor, não simplesmente escrevendo, trabalhando como escritor, a serviço de alguma boa causa. Sempre foi isso que eu pensei. Eu me considero uma pessoa que alcançou o objetivo que tinha na vida, que era o grande objetivo, era ser o que eu sou hoje, um escritor. E um escritor que escrevesse sobre tudo. Então é um motivo de muita alegria hoje poder caminhar entre as prateleiras de uma biblioteca e encontrar lá os livros que eu escrevi e as pessoas usando esses livros. Deu muito certo. Graças a Deus deu muito certo. Eu sou muito grato por isso. E a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para que eu pudesse chegar até aqui e a gente ter essa conversa hoje. É a minha realização. É aquilo que eu escolhi fazer quando eu era criança. Eu não sabia exatamente como isso ia acontecer, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. Achava que talvez fosse acontecer antes do período em que começou, mas a partir dos meus 37, 40 anos é que de fato eu consegui abrir essa estrada de papel de verdade. Então, publicando obras através de editoras ou individualmente, né, ou às próprias custas, buscando patrocínio direto ou buscando patrocínio institucional, eu consegui pavimentar essa estrada de papel. Então, assim, eu me realizo todos os dias. Eu não posso te dizer, livro tal me realizou, não. Todos eles me realizam porque eles são parte de uma grande jornada. O melhor livro sempre é o próximo, do mais esperado, sempre é o próximo. E os outros que estão aí, eles se completam, né? Eles são o que eu sou, e eu sou cada um deles também.
Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2019, narrativa curta, ficção científica, Saulo Adame e a Invasão dos Macacos. Esse aqui foi o prêmio mais importante que eu recebi na minha carreira, como autor, e autor de um gênero literário que eu não escrevo muito, que é ficção científica. E o Vila da Luz, que é uma história contida no Curanda. Eu estava vindo de Guabiruba, ia almoçar com os amigos, ia jantar com os amigos em Itajaí. Passei aqui na frente da casa, peguei aquele retão, dirigindo. E quando acontece isso comigo, que eu estou dirigindo, eu não posso parar, né? Eu não consigo parar. Só que foi o seguinte, o Saulo foi um menino que criou-se, ele nunca me incomodou. Não. Isso eu devo a ele. Ele nunca me complicou a minha vida. Então aqui, por exemplo, boa parte está aqui, ó. Que tem a história de Guabiruba, do ex-prefeito Carlos Bolso, a história da medicina em Brusque, o deputado prefeito e vereador José Celso Bonatelli. Aqui a série de livros sobre Brusque propriamente, que foi produzida, e mais recentes também, que saíram. Esse livro aqui, Histórias e Lendas da cidade de Schneeburg, ele foi premiado pela Academia Catarinense de Letras, considerado o melhor livro de história do ano, de 2009.